de que Chapecó estaria próximo de fazer alguma coisa no sentido de conter despesas. Nós sabemos que a EFAP 2015 foi cancelada exatamente por falta de recursos. E muitos investidores privados e até do governo do estado e governo federal não disponibilizaram recursos para a realização da EFAP 2015. O prefeito José Cláudio Caramori não teve dúvidas, cancelou o evento e o programou para daqui a 2 anos de novo, só em 2017. Tomou realmente uma medida austera, radical, ou seja, não terá EFAP em 2015. Em seguida, surge a informação de que também vão haver cortes do funcionalismo, ou melhor, mais dos cargos comissionados da Prefeitura de Chapecó. Essa informação a gente postou ainda na semana passada no blog. Depois eu recebi realmente nova contextualização dizendo que estava confirmada uma coletiva para esta terça-feira e realmente se confirmou. Às 3 horas da tarde, então, o prefeito Caramori mais o seu vice Luciano Boligon, lá em Chapecó, vão fazer a divulgação de ações de contenção de gastos para a Prefeitura de Chapecó mediante esse problema sério da crise nacional. Quer conter, então, gastos. E entre esta contenção, há possibilidade de diminuir pelo menos em 50% o número de comissionados do município. Atualmente, Chapecó tem 420 comissionados e espera-se que sejam anunciadas várias medidas, e entre elas, então, o corte de 50% dos comissionados do município de Chapecó. Tudo isso são medidas realmente radicais, visando a contenção de gastos. Agora, os senhores imaginem, Chapecó, uma cidade que nós temos uma visão daqui como muito forte na sua economia, uma das cidades mais sólidas do estado de Santa Catarina, com uma pujança invejosa, inclusive, e de qualquer maneira, agora contendo seus gastos, sofrendo com esta questão da crise, até por causa da diminuição da arrecadação municipal. Agora imaginem os senhores os demais municípios menores que não têm estrutura nem de perto do que tem Chapecó, como é que devem estar se sentindo, como devem estar sobrevivendo estes municípios. Aqui na região da Mures, principalmente, nós temos, assim, os municípios mais pobres da região do estado de Santa Catarina. Então vejam só como é que estão sobrevivendo Campo Belo do Sul, Cerro Negro, demais municípios aqui como Capão Alto, Ponte Alta. Esses municípios realmente estão hoje numa crise de dar dó. Não tem dinheiro nem para o cafezinho. Aliás, está cortado o cafezinho nestas prefeituras, porque não tem mais onde tirar gastos. Talvez devam fazer como fez o Humberto Briguente, lá no município de São Joaquim. Radicalmente, austeramente também demitiu todo o seu comissionado, todos os do primeiro escalão e segundo escalão. Foram os secretários, os diretores, os gerentes, enfim, tirou todo mundo, e tudo isso para dar uma folga, um respiro na folha de pagamento, senão não teria condições de manter os índices salariais diante desta crise e principalmente diante da lei de responsabilidade fiscal. Então, são coisas que estamos vendo, presenciando neste momento. E aí nós acompanhamos ontem as andanças do governador João Raimundo Colombo pelos veículos de comunicação lá em Florianópolis. Ele esteve primeiramente no SBT, meio-dia, onde deu uma entrevista ao vivo, e depois visitou também à tarde a RBS TV, proclamando, ou pelo menos informando, de que o Estado e o seu governo estão um show. Foi assim que o governador definiu que o governo dele está sendo um show, mesmo diante de toda essa crise imperando e pertinho ali também da responsabilidade fiscal quanto à folha de pagamento, que já está acima do limite. Então, o governo do estado de Santa Catarina está dizendo que vai investir ainda este ano cerca de 3 bilhões de reais para a estruturação do estado de Santa Catarina em todos os segmentos. E ainda conta com a iniciativa privada que deva investir cerca de 2,4 bilhões aqui no estado de Santa Catarina. Então, diante de todos os estados da Confederação, realmente Santa Catarina ainda é um dos poucos privilegiados, é um dos poucos que está menos demitindo e ainda
está conseguindo, então, se manter diante deste problema sério nacional, da crise que está atacando os estados e municípios. Então, o governador bastante satisfeito e contente e feliz com a sua administração nesse momento, mesmo sabendo que terá agora que fazer algumas reduções. Já sabíamos ainda, antes das eleições, no ano passado, ou logo depois das eleições, de que ele propunha para a Assembleia Legislativa a aprovação de um projeto para a redução de cargos comissionados nas SDRs. Deu uma paradinha nesse projeto no início do ano, agora volta com tudo. Está pronto o projeto para a diminuição de cargos nas SDRs, pelo menos 217 cargos serão extintos nas SDRs de todo o estado de Santa Catarina. Nós esperávamos até mais, né? Esperávamos que fossem reduzidas algumas secretarias e aglutinadas com outras. Seria muito interessante se o estado de Santa Catarina reduzisse o número de secretarias e fizéssemos assim a aglutinação de uma com outra. Por exemplo, aqui em Lages tem a Secretaria Regional de Lages, logo aqui em Curitibanos tem outra, em Campos Novos tem outra, Joaçaba tem outra, aqui em São Joaquim outra e assim por diante, uma pertinho da outra, e poderiam realmente uma ou duas dessas secretarias se aglutinarem, né? A de Lages poderia suportar a de São Joaquim e assim por diante. A de Curitibanos poderia ficar lá com Campos Novos ou Joaçaba e reduzir o número de secretarias. Mas este ponto não será mexido pelo projeto que o governo já está encaminhando à Assembleia Legislativa ainda esta semana para a redução da máquina, ou seja, 217 cargos já estão prometidos que serão reduzidos nas secretarias regionais do estado de Santa Catarina. Além disso, ainda diante de toda essa crise, o governador anunciou que vai pagar o 13º salário, já a metade do 13º salário, como ele tem feito de praxe, no mês de julho. Está chegando aí o mês de julho, então vai injetar na economia de Santa Catarina cerca de 350 milhões de reais, o que dará realmente um ânimo a essas pessoas que vão receber esse dinheiro, e o comércio de Santa Catarina com certeza agradece. E por falar em comércio e falar entre outras coisas, a Fiesc fez uma reunião extremamente importante falando da sustentabilidade financeira do estado de Santa Catarina. Também a Federação das Indústrias de Santa Catarina está muito preocupada com esta crise e algumas coisas precisam ser retomadas e feitas com urgência no estado para que não tenham realmente um impacto maior desta crise que está sendo gerada. Então, a Fiesc quer a revisão de todos os contatos com o governo federal e pedir que neste pacto por Santa Catarina e nesse pacto que o governo do estado tem com o governo federal, para que revejam algumas questões na duplicação de todas as rodovias ou melhoria de todas as rodovias aqui do estado de Santa Catarina, pois não foram contempladas algumas regiões, como o caso do oeste do estado de Santa Catarina. Pediram uma atenção especial para a ferrovia litorânea e também para um plano aeroviário catarinense, ou seja, contemplando todas as regiões nesse sentido. Enfim, a Fiesc tem um poder enorme nesse sentido, porque é realmente o ponto em que consegue fazer com que haja a economia fortalecida aqui no estado de Santa Catarina. Então, são coisas nesse sentido que a gente precisa relevar e ver como é que vai funcionar. Mas, enfim, bom esse trabalho da Fiesc nesse sentido, porque acontece exatamente na hora em que tudo se fala em novos investimentos aqui no estado de Santa Catarina, principalmente através do nosso governo do estado. Vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Nesta terça-feira, começa de novo a discussão no Congresso Federal sobre a maioridade penal. Muitas são as pessoas a favor e muitas são as pessoas contra a maioridade penal. De qualquer maneira, existem algumas propostas que, para ser aprovada a lei da maioridade penal, com a possível redução até os 16 anos de idade, e a gente sabe que alguma coisa nesse sentido precisa ser feita, porque os jovens de 16 anos hoje estão realmente inseridos na criminalidade, muitos desses jovens já se inseriram na criminalidade e é uma preocupação muito grande nesse sentido. Mas existe a proposta paralela de que estes jovens de 16 anos de idade
não sejam presos em cadeias comuns, juntamente com os demais presos de maior idade hoje. Que se criem novos estabelecimentos prisionais para poder condicionar estas crianças, digamos assim, esses jovens de 16 anos, de uma forma diferente, que tenham um tratamento diferente, longe dos criminosos de maior idade. Está aí talvez uma alternativa, nem que se construam então novos presídios diferenciados com esta modalidade para atender os jovens de 16 anos, caso sejam presos então por algum tipo de crime, principalmente os hediondos. De qualquer maneira, está aí uma discussão bastante polêmica e que hoje vai dar o que falar lá no Congresso Federal. Se você tiver a oportunidade, pode conferir, inclusive, através das transmissões das televisões do Congresso, como é que vai ser este debate. Muito bem, recebi uma notícia muito interessante hoje, que na verdade foi divulgada já com muita força na tarde de segunda-feira, dando conta de que a ministra da Agricultura, Pesca e Pecuária, enfim, a Cátia Abreu, esteve nos Estados Unidos e de lá a informação de que está liberada, então, a carne brasileira, ou seja, terminaram as barreiras, depois de 15 anos, as barreiras para a exportação da carne brasileira para os Estados Unidos. Então, está aí uma bela notícia, principalmente para os pecuaristas de Santa Catarina, que terão a oportunidade de vender a sua carne para os Estados Unidos. Mas não está liberado apenas para o estado de Santa Catarina, liberada não apenas para o estado de Santa Catarina, mas para vários estados do Brasil a exportação de carne. Claro, cada estado agora terá que buscar o seu credenciamento e a possibilidade de exportar carne para os americanos. Nós, aqui de Santa Catarina, diante da sanidade animal, sem vacina já há muitos anos, deverá ser talvez o primeiro estado que consiga enviar a carne bovina para os Estados Unidos e também a carne suína a partir de agora. Então fica aí um novo mercado que se abre para os nossos produtores. É uma questão, claro, bastante complexa, porque Santa Catarina não produz carne suficiente para o seu próprio povo. Nós importamos carne de outras regiões, principalmente do Mato Grosso, para abastecer o mercado interno. E, logicamente, se nós tivermos que exportar ainda a pouca carne que aqui temos, teremos a certeza de que o produto vai escassear muito aqui em Santa Catarina e, além disso, será bastante valorizado, ou seja, teremos aumento bem maior ainda na carne a ser produzida aqui em Santa Catarina. Vamos aguardar para ver os acontecimentos a partir de agora. Turistas de todo o estado de Santa Catarina e de fora dele já estão de olho aqui com a possibilidade de neve neste final de semana. A previsão está aí já nos condicionando de que teremos uns dias bastante frios neste final de semana, que a temperatura vai baixar muito e teremos talvez os dias mais frios do ano neste começo de inverno aqui na Serra Catarinense, Serra Gaúcha, enfim. E com essa previsão de neve, os turistas já estão se assanhando. As reservas de hotéis nestes municípios vizinhos, como São Joaquim, Urupema, Urubici, Bom Jardim da Serra, já estão todos com as reservas lotadas, as pousadas e os hotéis. Então, casa cheia para estas pessoas que visitarão. Eu tenho aqui comentado todos os anos que eu não sei como é que esses municípios têm se preparado para receber os turistas nesta época do ano que gostam do frio e que gostam de ver a neve. Então, tudo isso a gente vem falando, mas eu não sei se esses municípios conseguiram melhorar as suas estruturas hoteleiras para realmente atender. Porque até pouco tempo havia uma reclamação muito grande, por exemplo, em São Joaquim, de que à noite não havia restaurantes abertos para os turistas jantar. Não havia uma casa noturna, uma boate, seja o que for, uma discoteca, alguma coisa diferente para que alguns turistas que gostam de alguma coisa diferente, né, nessas noites mesmo frias em São Joaquim. Claro, muitos gostam de ficar na beira de um fogo da lareira e tudo mais, ou nas cobertas, ou no ar-condicionado, e ao mesmo tempo curtir o frio e a neve nesses municípios. Eu não sei, então, como é que foi feita, se houve realmente uma reestruturação nesse sentido, mas de qualquer maneira, está aí mais uma vez o registro. Neve, então, possivelmente neste final de semana. Não há confirmação oficial, viu, minha gente? Não há confirmação oficial, mas alguns meteorologistas dessas grandes redes de televisão já estão
prevendo esta possibilidade. Eu apenas estou aqui repassando, não estou afirmando que teremos neve. Da neve para o nosso futebol, o Internacional de Lages está há um tempinho assim, para estrear na Série D do Campeonato Brasileiro. Série D de dado, viu? Do Campeonato Brasileiro de Futebol. Depois de 49 anos, o nosso glorioso Internacional de Lages retoma uma competição nacional, volta a figurar entre os clubes brasileiros numa competição nacional. A estreia do Inter será dia 12 de julho. Miller vai transmitir, Miller? O brasileiro não. Não, a Imagem TV não vai transmitir as partidas do Internacional, mas esta primeira partida será no Rio Grande do Sul, em Erechim, diante do Ipiranga, um velho conhecido, o Ipiranga, que disputa inclusive o Campeonato Gaúcho e tudo mais. E o Ipiranga, um time bastante estruturado, tem complicado a vida dos times maiores do Rio Grande do Sul, quando disputam lá o Campeonato Gaúcho. Então imagine só a dificuldade que terá o nosso Leão Baio. Mas de qualquer maneira, estamos todos numa grande torcida. E por outro lado, a Fundação Municipal de Esportes informando que o estádio está bonitinho, todo pronto, todo pintadinho, esperando pela torcida e esperando pelos visitantes nesta jornada nova, neste novo desafio do Internacional de Lages. E já que estamos falando um pouquinho de esporte, os nossos times de Santa Catarina não foram nada bem na rodada deste último final de semana. O melhor dos times foi a Chapecoense, que arrancou um empate com o Sport, jogando mesmo dentro dos seus domínios lá na Arena Condá e Chapecó. Estava perdendo de 1-0 e lá no final do jogo conseguiu empatar. Os outros perderam. O Avaí perdeu para o Grêmio em plena ressacada. O Figueirense perdeu para o Corinthians lá em São Paulo e o Joinville também não conseguiu se sair bem, perdeu para o Atlético Mineiro jogando lá no Mineirão. Enfim, são coisas do nosso futebol. A gente fica ainda torcendo para que os nossos times melhorem as suas condições na tabela. O melhor colocado é a Chapecoense, que está em 9º lugar com 13 pontos, o Avaí um pouquinho abaixo e depois o Figueirense lá beirando a zona do rebaixamento em 16º, e o pobre do Joinville retomou a lanterna do Campeonato Brasileiro depois que o Vasco da Gama venceu o clássico lá contra o Flamengo e devolveu então a lanterna para o Joinville. Então fica aí uma grande expectativa diante desta possibilidade dos nossos times reagirem, e todo mundo já imagina que teremos um ou dois dos nossos times de Santa Catarina sendo rebaixados, e a gente vê essa possibilidade como certa também diante de tudo que a gente tem acompanhado nesta largada do Campeonato Brasileiro, da Série A, da elite do Campeonato Brasileiro. Então são coisas que a gente se preocupa e gostaria de ver as nossas equipes muito mais preparadas diante de uma competição de alto nível como é esta do Brasileirão da Série A. Nós estivemos na última sexta-feira participando de uma apresentação das ações do governo do estado de Santa Catarina, aqui na região da Serra Catarinense, com valores significativos de quase 1,5 bilhão de reais investidos em todos os municípios de abrangência da SDR de Lages e de São Joaquim. Então são coisas que a gente tem presenciado e acompanhado nessas ações do governo, até porque temos também visto e ouvido pessoas criticando e perguntando o que o governo tem feito pela Serra, o que Raimundo Colombo tem trazido para Lages, e esta preocupação, então, da própria SDR e da sua assessoria de imprensa é poder divulgar tudo o que está sendo feito. Então, uma relação enorme. Eu não trouxe aqui, até tenho a relação aqui no meu blog, mas eu não vou expor para vocês, porque senão faria aqui uma análise de quase meia hora só falando de um monte de ações em cada um desses municípios de abrangência da SDR de Lages. Mas, enfim, em Lages nós temos, claro, grandes ações do governo do estado de Santa Catarina, e não vou eu aqui também ficar relatando tudo e fazendo o marketing gratuito, mas de qualquer maneira não está tão mal o trabalho do governo do estado de Santa Catarina com relação à Serra Catarinense. Os investimentos estão vindo e nós aqui aguardando com expectativa então a inauguração desta nova ala do Hospital do Teresa Ramos, que é realmente uma das maiores obras do governo envolvendo a questão da saúde, que é uma das grandes preocupações. Aliás, falando em saúde, mudando de saco para mala, mas não totalmente, aqui no município de Lages, a nossa saúde está tendo alguns problemas sérios. No caminho, quando eu estava vindo aqui para a Imagem TV,
numa das rádios aqui de Lages, havia uma crítica muito grande com relação às ações da Secretaria de Saúde do município de Lages. Então isso tudo está refletindo na condução dos trabalhos, no atendimento à população, e algo está errado. Eu, pelo menos, não consigo nem lembrar o nome da nossa secretária, a nova secretária da Saúde aqui do município de Lages. Ela não aparece em noticiário nenhum. Não se tem praticamente notícia nem dos releases enviados naqueles boletins da prefeitura. Quando envia nos nossos e-mails, a gente não lê o nome da secretária da Saúde. Enfim, não se sabe o que ela está fazendo, o que mudou, o que melhorou aqui na Secretaria do município de Lages, na área da saúde. E tem um vereador que acabou também entrando na conversa, dizendo que precisa conversar com a secretária e que mais de um mês ele não consegue agendar uma audiência com a secretária da Saúde. Então você imagine a população como é que consegue chegar. Com certeza também não conhece a figura da secretária da Saúde aqui do município de Lages. Eu, sinceramente, não lembro o nome dela e não lembro da fisionomia. Não conheço pessoalmente, não sei quem é a secretária de saúde aqui do município de Lages. Curioso, né? Para a gente que é formador de opinião, blogueiro e tudo mais, a gente não tem informações para falar da nossa secretária da saúde. Muito bem, quase encerrando o nosso programa, nós vivemos este mês, o mês do ambiente, e muitas foram as ações. Lages realmente se destacou com a Serra Catarinense em várias ações em conjunto com a Amures para a realização dessas ações ambientais. Tomara que os senhores tenham tido alguma lição nesse sentido e que a partir de agora possam agir diferentemente com o nosso meio ambiente, com a nossa natureza, e que tenham a necessidade da preservação. Nós participamos na última quinta-feira da abertura de um projeto lá no Lages Garden Shopping, desde cedo, até foi por isso que eu não vim gravar o meu programa aqui na Imagem TV, participar do meu programa, porque eu estava lá no Lages Garden Shopping, quando a gente preparou uma ação ambiental que permaneceu até no domingo, lá no Lages Garden Shopping, com diversos parceiros. Muito bacana esta ação e esta aproximação do shopping com também as preocupações ambientais. E, aliás, falando em shopping, a expectativa maior estava mesmo para a inauguração do Cinemark. Então, quando abriu o cinema no sábado às 17 horas, a lotação foi máxima. Todo aquele sábado, no domingo, realmente o cinema bombou lá no Lages Garden Shopping. Já foi, Miller, no cinema? Já conheceu? Também não. Esta semana, se Deus quiser, a gente vai dar um pulinho lá para conhecer, então, toda essa estrutura que o Cinemark está colocando a nossa população aqui na Serra Catarinense. Tá bom? Nesta quinta-feira tem reunião do PSD, o partido de João Raimundo Colombo, discute o seu diretório algumas ações internas. Estaremos lá também conferindo o que teremos de novidade dentro do PSD. Um grande abraço a vocês e, se Deus quiser, na próxima quinta-feira, às 10 da manhã, nós estaremos de volta com o nosso paulochagas.net. Até lá! Se você está em dívida com a Prefeitura, aproveite o Refis, Programa de Recuperação Fiscal, e pague seus débitos e tributos municipais em atraso com até 100% de desconto nos juros e multas e parcelamento em até 48 vezes. Vá até a Secretaria da Fazenda e veja como é fácil ficar em dia com nossa cidade. Quanto antes você renegociar suas dívidas, maiores as vantagens e menor a dor de cabeça. Prefeitura de Lages.